Olá, seja bem-vindo a mais uma roda de conversa aqui com esse grupo que você já conhece, mais um convidado super especial, que é o Léo, nosso editor, está sempre nos bastidores cuidando de tudo. Seja muito bem-vindo, Léo. Ah, Aproveite, obrigado. fique à vontade com a gente. E, bom, a lição de hoje é a lição 6 com o título Santificação do Sábado. E essa lição comenta que o sábado comemora a obra da criação e fornece lições que nos ajudam a compreender, embora de maneira limitada, a obra de salvação que Deus realiza em nossa vida. E com isso, essa lição trouxe um foco especial no aspecto da santificação na experiência da salvação. Então, para começar, eu quero perguntar para vocês, como que a obediência e a santificação estão ligadas e por quê? Bom, então, na minha opinião, a santificação, ela é uma consequência da obediência, que é uma consequência do amar a Deus, porque quando eu amo a Deus, em resposta a esse amor, eu quero obedecer a sua palavra, e em resposta a isso, tem a santificação, né? Seria algo nesse sentido. A santificação está ligada à obediência também, né, no processo, assim. Como ele falou, eu também vejo a obediência como uma consequência. Uma coisa que está muito na minha mente esses dias é a questão de nós reconhecermos a Deus, e esse reconhecimento nos faz tomar algumas atitudes, seja procurar o ensinamento de Deus, procurar o auxílio de Deus para vivermos as nossas vidas e para nos aproximarmos dele, porque nós reconhecemos quem ele é e nós queremos estar perto dele. Então, a obediência é uma resposta a esse reconhecimento, a gente conseguir realmente perceber quem Deus é. Eu achei interessante também um ponto a se mencionar, a lição nos lembrou que a obediência é possível sim. Não devemos ter ou ter um diálogo ou exercitar uma ideia de que a lei é muito pesada ou é impossível de ser cumprida. A questão é que a lei não traz salvação, mas é importante que ter em mente que é algo que pode ser realizado sim, e que com o auxílio de Deus nós podemos sim ter uma vida em que nós obedeçamos as coisas que Deus pede de nós. Exatamente, eu concordo com vocês dois. É uma coisa que está extremamente ligada uma coisa à outra. Eu acho que a partir do momento que somos justificados e iniciamos esse processo de santificação, não tem como você não obedecer a Deus. Eu acho que nesse processo, o que você mais quer é tentar seguir o exemplo que Cristo nos deu. E o maior exemplo dele é seguir os seus mandamentos. Então, a pessoa que não segue os mandamentos ou não faz questão de seguir é a pessoa que está muito longe de querer ser santificada, de querer estar nesse processo. Exatamente. E além do sábado, o que mais nós somos chamados a santificar? Eu acredito que seja, primeiramente, o nosso ser, a nossa vida, a nossa casa. Acredito que seriam essas principais coisas. Eu estava pensando assim, outra coisa que eu vi na lição que eu achei super interessante é relacionada ao termo santificar. E a lição nos faz refletir que nós não santificamos nada, porque, assim, santificar no sentido de tornar santo. Nós não tornamos nada santo porque a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Essa é uma característica dele, porque ele é santo. Mas a santidade seria no sentido de reconhecer, santificar no sentido de reconhecer a santidade de Deus. Então, quando eu falo assim, o que mais nós somos chamados a santificar, eu pensei muito nas nossas vidas e o que isso significa. A resposta que eu encontrei foi que santificar as nossas vidas a Deus é aceitar a mudança que Cristo pode fazer nas nossas vidas, receber essa mudança de braços abertos. É legal, e eu gosto de pensar isso. Para mim, tudo que a gente pensa em Deus é algo santo. E uma das coisas que mais me chama a atenção nessa coisa de santificação é quando fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E muitas vezes esse exemplo, a gente pensa no corpo muito ligado quando alguém vai comer, fala, está comendo, é templo do Espírito Santo. E também, às vezes, quando alguma polêmica, tatuagem, esses temas polêmicos, fala, no corpo é templo do Espírito Santo. Mas é legal a gente pensar que o corpo é composto do que a gente come, do que a gente fala, do que a gente vê e do que a gente escuta. Então, quando a gente vê essa dimensão tão grande do corpo como um processo de santificação, a gente vê a relevância que a nossa vida é um exemplo disso. Nosso corpo, o que a gente é alimentado, o que a gente se alimenta, no que a gente vê, o que a gente escuta, tecnicamente está muito ligado com as nossas atitudes e também está ligado com o nosso processo de santificação. Então é muito legal ver que praticamente é tudo muito ligado. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita a Cristo e abre nosso coração a Ele, é um processo por inteiro, do corpo, da nossa vida,
e isso começa a dar frutos com as pessoas, começam a ver essas transformações em nós. Então, acho que esse é um exemplo, mas quando a gente coloca Cristo na frente, abre nosso coração, praticamente tudo que a gente acaba fazendo é para a honra e glória dele, e tudo isso entra nessa santificação. Agora chegamos num momento muito especial aqui da nossa lição, que é o momento Fala Aí, então roda a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, esse momento do Fala Aí, a gente escolhe uma palavra que resume toda a lição, o que mais significou pra gente. Então, galera, que palavra vocês escolheram? Eu ia falar uma palavra, mas acabei de pensar em outra que eu acho que tem mais a ver, que seria reconhecimento. Que é quando eu reconheço quem Deus é, a obra que Ele faz na minha vida, que tem, então, esse processo da santificação, eu quero entregar para Ele todas as coisas que eu tenho e a minha vida, para que Ele possa fazer a obra por completo, que seria a santificação. Eu pensei em duas palavras, mas eu vou usar uma delas e eu explico, né, a outra. Eu pensei em aceitação, e é realmente porque santificação, tornar santo, e o que quer se tornar santo é Deus quer nos tornar santos. É basicamente isso. Então é aceitar essa influência e essa mudança, essa transformação que Cristo, que Deus pode fazer nas nossas vidas. Eu pensei na palavra resiliência, uma palavra bem que todo mundo fala no ambiente de trabalho, mas eu acho que tem muito a ver quando a gente pensa no processo de santificação, quando a gente pensa num processo. Um processo não é uma coisa, não é que nem um projeto que tem começo, meio e fim. Um processo é uma coisa que você vai aperfeiçoando, melhorando a cada dia. Então, a resiliência é necessária na nossa vida cristã. Às vezes nós temos nossos altos, nossos baixos, mas o importante é a gente estar sempre firme nesse propósito de tentar ser sempre melhor e sempre seguindo os passos de Cristo. Sim, e eu escolhi a palavra obediência, porque essa lição explica mais o significado dessa palavra, dizendo que nós não obedecemos para ser santos ou para sermos salvos, mas a partir do momento em que a gente aceita Cristo, nós buscamos uma coerência de viver uma vida de acordo com a crença que professamos. E para complementar isso, eu escolhi um texto da parte de sexta-feira que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: para os que guardam o sábado, esse dia é o sinal da santificação. A verdadeira santificação consiste na harmonia com Deus, na imitação do seu caráter. Essa harmonia e semelhança são alcançadas pela obediência aos princípios que são a transcrição de seu caráter. E o sábado é o sinal da obediência. Aquele que de coração obedecer ao quarto mandamento obedecerá toda a lei. Será santificado pela obediência. Então tá aí a resposta de como a obediência e a santificação estão ligadas, né? E essa foi a lição dessa semana. Se você gostou, deixa o like, comenta aí, compartilha com seus amigos e até a próxima semana. Bom, na minha opinião, a obediência... Errei, ao contrário. Desculpa, já comecei bem, né? Que bacana, desculpa. Vamos nós. E aí, Matheus? Sou eu, tá. Beleza. Com certeza. Bom, agora... Calma, vou voltar.